Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, que Deus abençoe a você, dê graça à sua vida, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Vamos tocar num assunto aqui, num tema muito importante, que é a importância de uma secretaria de missões. Toda igreja devia ter uma secretaria de missões para que possa, assim, atender melhor as atividades evangelísticas e missionárias da igreja local ou do ministério. Isso é um tema muito importante. A igreja primitiva, ela não tinha tanto problema com relação a esse tema, porque toda a igreja evangelizava, e quando parava, vinham as perseguições, impulsionava a igreja ao evangelismo. E hoje nós vivemos uma situação também muito difícil e que a gente tem sentido a falta de visão, de liderança nessa questão. Muitos não foram discipulados, muitos não estiveram ao lado de alguém, outros não se interessam mesmo pelo tema e perde o foco daquilo pelo qual a igreja foi chamada. A missão da igreja é evangelizar o mundo, a missão da igreja. E não é questão de o pastor ou líder gosta ou não gosta, mas a missão da igreja é a evangelização do mundo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, não é verdade? E Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, há vários outros textos que falam sobre essa questão, desse tema de ir pregar, discipular, enviar, mas está na Bíblia, mas falta posicionamento, visão, e muitas vezes há conflito por esse tema, porque Deus tem despertado tantas pessoas, tantos irmãos para esse tema, Uma secretaria local de missões bem estruturada e que consiga desempenhar bem as atribuições a ela conferida é essencial para a igreja local esteja bem informada e envolvida na obra do Senhor. Eu vou deixar disponível aí no vídeo aí um e-book para que você baixe ele e acompanhe essa palestra aqui, tá legal? Em nome de Jesus. Então, uma secretaria de missões é importante. Por que é importante? Porque é necessário ter um espaço, uma mesa, um computador, um lugar para fichários, um lugar onde possa fazer anotações, ter os contatos evangelísticos, missionários, ter os treinamentos, tudo isso é necessário. A gente tem vivido um momento de muita dificuldade porque falta instrução, pessoas instruídas, capacitadas nesse tema, E cada dia que passa parece que vai ficando pior, porque poucos têm a paixão. É necessário ter uma paixão, é necessário ter, uma paixão, lágrima nos olhos, amor por isso e lutar por isso como algo primordial, não como mais uma programação, mas como algo primordial e essencial da obra do Senhor, Em se tratando de missões, é bem verdade que quem precisa estimular e desenvolver esta visão na igreja é o pastor, que é a autoridade mais expressiva na igreja local. Se este princípio não partir dele, ou se ele não lhe der pelo menos apoio ou concordância, fique orando por esta visão até que o Espírito Santo desperte ele. Às vezes não é fácil, eu sei, você ficar orando o tempo todo e o Espírito Santo falando, o coração não abre muitas vezes. Mas às vezes é necessário, porque senão vai gerar conflito, porque queira você ou não, a pessoa na igreja local chave é o pastor. Se o pastor tem um coração aberto, tem um coração amoroso, tem um coração despertado, avivado para isso, certamente a congregação irá ser avivada para isso. Mas é necessário que venha a partir dele, porque não podemos passar na frente. Eu sei que é difícil. Por um tempo fui secretário de missões de igreja local e aos poucos a gente foi aprendendo, mas a gente tinha uma liderança que era focado nisso, focado em obra missionária, treinamentos, envio, capacitação, conferências, para despertar
a igreja, o povo, para um tema que é de suma importância na igreja, que é a obra missionária. Quando eu falo missão, estou falando geograficamente daquilo que Jesus falou em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Isto é, partindo do seu local, mas em todo o tempo, em todo local. É tanto em, como em e até. Lê o texto lá que você vai ver, tanto em, como em e até. Isto ao mesmo tempo. Só que é necessário ter visão para isso. E quando não temos visão, trabalhamos junto com alguém que tenha visão para que cresçamos neste tema. Cresçamos nesta área tão importante e tão essencial que é a obra evangelística mundial. Se não demos importância a isso, nós estamos falhando para a missão que nos foi dada. Entende? Então isso é muito importante. Se alguém que será cobrado por Deus, por uma igreja que não se envolve com uma obra missionária, será sempre seu líder, pois foi ele quem recebeu a autoridade delegada de Deus e por isso deve ter comunhão suficiente com Deus para conhecer a sua vontade, obedecê-la e fazer seus liderados também obedecerem. Então, amigo, amados e líder, pastor, obreiros, enfim, é importante abrir seu coração para isto, porque não é uma obra, quando dissemos que a obra é de Deus, a pessoa que está mais interessada nisso é o Senhor. É o Espírito Santo que está no nosso meio. Ele é a pessoa que está mais interessada, muito mais interessado que você. Só que ele procura pessoas capacitadas, ou que pessoas que sejam capacitadas. Porque, amados, nós não nascemos sabendo tudo, nós vamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo, por isso que Jesus falou, ide e fazei discípulos. Essa palavra é muito forte. Ele disse, ide e fazei discípulos. Isto é, nós não nascemos sabendo as coisas, mas no momento que somos discipulados, que vamos aprendendo, que vamos caminhando junto, vamos absorvendo a essência do ministério, do chamado de Deus. Então, esse tema de missões não como eu falei assim, não é algo para ser desprezado. Temos desprezado. Isso vai custar muito caro, muitas vezes, para nós no futuro. Por quê? Porque é um mandamento, é uma ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus para que a igreja faça isso. Então ele deu os recursos os necessários para que a sua igreja faça. São dons administrativos do Pai, dons administrativos do Filho, dons administrativos do Espírito Santo, habilidade, dons e talento que recebemos do Senhor para desenvolver um projeto tão especial, tão assim glorioso, que é levar a mensagem do Evangelho a todos os povos. Mas é necessário ter uma equipe. Jesus tinha uma equipe. Jesus chamou homens para estar com ele e formou uma equipe. E ele treinou essa equipe para que essa equipe fizesse o trabalho da organização, da companhia de levar o Evangelho. Então, a mesma coisa ele passou para nós. Ele chamou 12 homens e treinou e capacitou eles para isso. E uma secretaria de missões, ela só vai funcionar com apoio da liderança que treina homens capacitados para isto, para esse trabalho. Hoje não podemos estar envolvidos num trabalho tão essencial, tão rico, de um nível tão elevado. Amados, a obra evangelística, a obra do Evangelho, de propagar o Evangelho, é o ministério mais elevado da face da terra. Ou por que não do universo face da terra? Porque da terra que vai evangelizar os homens. Mas levar a mensagem, a riqueza do Evangelho a todo mundo é a obra-prima da igreja. Então, quando desprezamos esse chamado, não se capacitamos, não se envolvemos, relaxamos,
isso certamente iremos ter um preço a pagar por isso. Então, em um ministério, numa igreja local, é necessário ter uma secretaria de missões para organizar um dia, para levantar as ofertas, para que possa ter os contatos, para que possa fazer os apelos, as orações, os preparos de conferência, os trabalhos. A secretaria envolve toda a parte administrativa, onde levanta os recursos, os apoios, as necessidades urgentes, os envios e a supervisão do campo missionário, porque não é só enviar, é necessário supervisionar também, para que estes líderes que sejam secretários, juntamente com seu pastor, estejam supervisionando, liderando, porque amanhã poderão ser eles que serão enviados para o campo. Mas é necessário uma organização para que esse trabalho venha a crescer. Agora, se o seu pastor tem a visão missionária, não perca tempo. Se coloque ao lado dele e se ofereça para ajudá-lo a organizar uma secretaria local de missões. Mesmo que o pastor tenha esta visão, se não tiver uma equipe que assessore e apoie neste assunto tão complexo e urgente, será muito difícil para ele sozinho conseguir resultados concretos e duradouros. Então, tanto o pastor como aqueles que vão trabalhar junto, é necessário desempenhar, engrenar desse projeto, porque não é simplesmente dizer, vou montar uma secretaria, não. É preciso ler livros, é preciso participar, é preciso aprender, é preciso desenvolver, é preciso testar. Vai ter erros, sim, lógico, mas vai ter acerto, e com erro nós aprendemos para acertarmos nos próximos trabalhos que vão ser feitos, que vão ser realizados. Então, amigos, amados irmãos, é necessário isso. Agora, pare e pense, se nunca começarmos, nunca vamos aprender. Sabe por que você às vezes não sabe? Sabe por que você não sabe? Amado líder, sabe por que você não sabe? Porque você nunca começou. Porque você nunca intentou fazer algo para Deus nesse tema, nesta área. Porque no dia que você começar, certamente você vai começar também a aprender e a praticar. Então, com isso, quando monta uma estrutura de uma organização de secretaria de missões, logo esse trabalho vai dar fruto. E vai dar frutos duradouros, não fruto a curto prazo, mas frutos a longo prazo, né? Porque vai ser uma companhia onde vai treinar homens, onde vai treinar pessoas, onde vai treinar mulheres, jovens, que amanhã depois estarão dando fruto também nesta área, serão como dizer assim, os secretários de missões, os diretores, os coordenadores dessa área. Então, vamos em frente. Não podemos parar. Por que você parou? Por que você desanimou? Por que não intenta algo? Por que não para e pensa? A ver, você sabe por que muitas vezes algumas coisas não têm acontecido? Porque você não tem parado para realizar algo para Deus. Você tem pensado somente na sua vida. Você só tem pensado em você. Você só tem pensado em você. Tem sido uma pessoa orgulhosa. Não tem crescido, não tem amadurecido, porque se tornou uma pessoa orgulhosa, só pensa em você. Mas quando se tem um chamado, você precisa dedicar-se à obra de Deus, aprender, ler, estar caminhando junto com outras pessoas, caminhando junto com outros, para receber a essência e absorver o conhecimento, absorver a essência do tema que nós estamos falando, que a Secretaria de Missões, missões em si, a prática disso. Então, quando começamos a caminhar junto, recebemos a unção disso e começamos a administrar, a fazer, e certamente muitas coisas vão ser tão bem feitas que nunca mais a estrutura vai ser desorganizada ou cair, né? Em missões, não pode haver cacique ou supercrente que queira fazer tudo sozinho, ou estrela que queira brilhar mais do que as outras. Não espere ganhar fama ou notoriedade
Por se envolver com missões, se este é o seu objetivo, desista. Desista porque é um trabalho que não tem vaidade, não tem... Esta obra missionária quebra muito você. Ela quebra a pessoa. Você não tem destaque, não tem, porque você está buscando algo concreto, você está construindo um alvo, está construindo um objetivo, e quando se constrói alguma coisa, está tentando construir, não tem vaidade, não tem fama, não tem uma pessoa que se destaque só, porque você está construindo uma estrutura onde outros todos são importantes. E aí, dependendo do que você vai fazer, a sua vaidade vem abaixo, porque você vai fazer trabalhos que poucos estão fazendo. Poucos. Muitos não têm nem interesse de fazer. Que é a parte de organizar um trabalho tão importante que é uma secretaria da obra missionária. Então, amados, isso não é coisa difícil, não. Não é difícil em começar. O negócio é começar. Se quando começa uma secretaria trabalhando pelos caminhos certos, pelos caminhos lógicos, como eu falei, se põe um espaço para isso. Não é simplesmente ter um secretário de missões, mas não tem um espaço para ele, não tem uma secretaria, não tem um escritório, não tem uma mesa, não tem um computador, não tem um lugar para reuniões, não tem um lugar para fazer as fichas, cadastro, para fazer reuniões administrativas com relação a isso, porque é necessário ter reunião administrativa do secretário com sua equipe, como do secretário com o pastor, porque senão fica muito no ar, por isso que as coisas não funcionam. Não tem anotações para anotar as decisões, aquilo que foi decidido pela equipe. Então é importante ter essa secretaria, é muito mais do que uma reunião de culto, que também é importante, mas a organização da secretaria é algo impressionante, é algo poderoso. A estrutura da secretaria com os secretários, com os subsecretários, com os secretários regionais, secretário local, vira uma estrutura violenta. E isso está falando da parte administrativa, que está também, junto também os recursos financeiros, toda a área. E aí, quando é assim, certamente haverá uma tremenda organização de secretaria. A maioria da secretaria de missões não tem organização, é mais na conversa na porta da igreja. Você entendeu? Uma conversa de banco de igreja sentado. Não estou falando disso, não. Estou falando de uma estrutura, de uma organização. E você pode dizer assim, mas nunca vamos ter isso. É lógico, você não começa, não pensa em começar, não pensa em dinamizar, potencializar isso mesmo de forma simples, mas é necessário começar. Já esta secretaria ou departamento de missões poderá ser basicamente composto por um secretário local que terá a função de coordenar e orientar todas as atividades relativas a missões e evangelismo local. Um secretário adjunto que cuidará principalmente da área organizacional da secretaria, tais como organização de arquivo com informações missionárias, biblioteca missionária, cadastro missionário, contatos em geral, tesoureiros para quando arrecada os recursos, que recolherá todas a contribuição e as organizará contabilmente e a repassará aos missionários do trabalho que estão sendo feito. Então você percebe que é um trabalho que é amplo. É amplo? Sim, mas é amplo, é assim mesmo. Você diz, puxa, mas é tudo isso? Sim, é assim mesmo. Nós não queremos fazer um trabalho que a gente tenha uma estrutura, que a gente se organize, que a gente tenha condições, que levante. Então nós temos que se organizar. Nossa visão tem que ser grande, nossa visão tem que ser para frente, para crescimento. Hoje temos amanhã ter 2, amanhã ter 10, amanhã ter 50, depois 100. É assim mesmo. É assim mesmo, dinâmico, crescimento. É necessário isso também, né? Outros membros ainda poderão compor a Secretaria de Missões, tá? Como secretário correspondente, membro de representações,
E aí vai a criatividade, né? Vai ter intercessores, colaboradores, criar um tipo de informativo de igreja local, se for ministério, informativo do ministério, que vá através de redes sociais, que vá através do Facebook, que vá através do WhatsApp ou de mural na igreja, através das reuniões gerais de ministério, passar uns informes que vai ser colocado em toda a igreja no mural, para que todos vejam o acontecimento da obra missionária. Mas se a gente quer fazer um trabalho, temos que fazer um trabalho assim, um trabalho relevante, que a gente possa ver uma estrutura de organização que possa crescer e dar frutos poderosos. Porque certamente, amados irmãos, nós não temos mais recursos porque falta a organização, nós somos desorganizados. Mas se nós se organizarmos, certamente Deus há de abençoar os trabalhos. Finalizando por esse momento esse tema, porque terá outros vídeos, talvez uns 3 ou 4 vídeos falando desse tema, começamos com esse. Finalizando aqui, assim sendo a igreja local, que não tem uma secretaria ou um departamento de missões operante, precisa vencer este desafio e implantar este braço da igreja local ou do ministério, tão importante para o envolvimento e desenvolvimento missionário. Isso é lógico, a partir de uma igreja local, isso pode ser levado a nível ministerial também, né? Um secretário geral e os secretários locais, nomeado pelo pastor. E o secretário geral de missões fará reunião, talvez mensalmente, a cada 2 meses, não sei. É bom sempre ter reunião constante, pelo menos uma vez por mês, com os secretários de missões locais. Então, se tem um secretário geral, vai ter os secretários locais, então se fará uma reunião pelo menos uma vez por mês com esse secretário. É bem verdade que o tema que o secretário vai tratar nesse assunto já tem tratado com o líder, o pastor líder. E aí o que resolveu lá, ele compartilha com os secretários locais. Mas é necessário se fazer uma secretaria de missões, e esse tema é muito amplo, porque isso vai dar uma visão tremenda do evangelho, que a gente precisa levar o evangelho para todas as nações e virar um trabalho globalizado, onde tem pontos estratégicos para ser alcançado, e daí se ensinar essas conferências para tratar de temas e fazer como diz assim, dar sempre nas conferências sempre falar dos relatórios dos trabalhos que são feitos, de plantando, aonde chegamos, o que estamos conquistando, o que já foi alcançado, o que precisamos alcançar, né? Então, é importante, porque quando se trata da secretaria, não só trata do envio, tem uma diversidade. Há lugares e comunidades que não tem material pronto, às vezes é necessário fazer uma tradução de um livreto, de um folheto, para trabalhar nessa área. Então, amados, não deixe de pensar assim. Sua igreja, seja ela pequena ou grande, seja ela uma só igreja, seja um ministério, ela tem condição de se envolver no projeto missionário. Ela tem. Porque não é o tamanho da igreja ou do ministério, é o tamanho da visão. É quando você sente a responsabilidade de que você é importante nessa missão, de que você também tem um papel relevante nesta obra, um papel importante, que você também tem um chamado para também contribuir. Você diz, minha igreja é pequena, meu ministério é pequeno. Não importa, você faz o seu papel, o seu trabalho, que é importante. Então, vamos tratar desse assunto com mais seriedade, sabe? Dando importância à organização de um projeto que vem amanhã depois crescer de uma tal forma que vai ser bênção para a sua igreja local, para o seu ministério, e bênção para o mundo, porque está preocupado em montar uma secretaria para coordenar e acompanhar projetos evangelísticos e missionários, tanto local, né, como estadual, nacional e mundial. Temos que ter uma visão ampla para isso, porque sabemos que Deus é um Deus grande, é poderoso, e Ele pode fazer coisas tremendas e poderosas.
no nome de Jesus Cristo. Amém? Assista o próximo tópico, no próximo tema aí, que temos muito ainda para compartilhar. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.